Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardo, esse aqui é o Mãe Literatura e hoje eu estou aqui para te contar as minhas impressões sobre este livro aqui, ó, este lançamento da editora Objetiva, um selo da Companhia das Letras, o livro sobre o Príncipe Harry, O que Sobra. Vamos conversar sobre ele? Bom, vamos lá. Vou fechar aqui para não ficar gastando meu Kindle. Terminei de ler, foi o último livro que eu li em janeiro e eu quero começar falando para vocês um pouquinho do que eu escrevi nas outras redes sociais, que é: eu fui uma menina que, deslumbrada e fascinada, assisti o casamento da princesa Diana, da Lady Di, a mãe de Harry. Então, assim, eu tinha uma expectativa muito grande, assim, para mim, enquanto menina, ver aquela princesa casando, aquele conto de fadas da vida real, foi uma coisa, assim, muito impactante. Infelizmente, esse conto de fadas, muito rapidamente se mostrou, não uma farsa, mas que não era uma coisa real, né? Mas eu sempre acompanhei com muito interesse, principalmente os filhos da Lady Di. Não me interessava muito pelo Príncipe Charles, sempre tive muito pé atrás com ele, mas os filhos sempre me foram coisas assim, acompanhá-los sempre me despertou muito interesse. Então, lógico que eu queria muito ler o livro do Príncipe Harry. A gente sabe que não é ele que escreve, embora em nenhum momento seja dito isso no livro. Ele tem um ghostwriter, né? Um autor que não aparece o nome, mas que se você puxar pela internet você vai ver que o cara já tá milionário, porque esse livro já vendeu muito, muito, muito. Então eu vou começar falando sobre isso. É um livro que foi lançado, se não me engano, em 18 países diferentes simultaneamente. Ele teve 4 tradutores aqui no Brasil. E, por incrível que pareça, ou talvez até pela rapidez com que ele tivesse que ter sido traduzido para acompanhar o cronograma mundial, eu encontrei vários errinhos de ortografia, de português, coisa raríssima de acontecer no grupo Companhia das Letras, mas eu tenho certeza que isso para uma próxima edição, né, para uma segunda edição, que muito provavelmente vai acontecer em breve, essa revisão vai acontecer mais cuidadosa, assim, de um tempo, né, com um pouco mais de folga, isso vai ser corrigido. Mas eu acho importante trazer para vocês porque eu tenho visto muitas pessoas comentando sobre isso, sobre a questão da tradução e da revisão. Acho que isso é fácil de corrigir, mas me chamou a atenção também porque é uma coisa que normalmente não acontece nos livros da Companhia das Letras. Bom, a leitura, ele é um tijolinho, tá? Ele tem 512 páginas. Foi uma leitura, assim, razoável. Eu demorei um pouco para ler. Algumas passagens, assim, foram bem cansativas. A parte que ele fala sobre a participação dele no exército, as descrições, assim, eu achei muito cansativas, assim, meio chatas mesmo. Não sei se é porque é uma coisa que eu não tenho muito interesse, mas não me chamou muita atenção. Ele começa o livro contando que ele estava lá em Balmoral, não sei se é assim que é Balmoral, será que é assim que fala? No palácio com o irmão, quando ele soube da morte da mãe. Na cabeça e no imaginário dele, a mãe estava viva e escondida em algum lugar para fugir dos fotógrafos, dos paparazzis. Então ele descreve toda a parte do funeral, da morte da mãe, e essa luta com os paparazzis é uma coisa que permeia todo o livro. O Harry deixa muito claro que ele tem verdadeiro pavor, ele detesta os jornalistas, né, principalmente os paparazzis, então é uma guerra eterna. Eu achei assim, além desse livro, eu me senti assistindo The Crown, que só falta de uma temporada do Netflix, que eu gosto bastante. Eu acho que, inclusive, assistir essa série ajuda na visualização das cenas dos palácios, que ele faz de algumas descrições dos palácios e de algumas cenas deles. Mas eu achei assim que o livro, em geral, ele traz uma visão lógica do ponto de vista dele, mas assim, ele contra o mundo.
isso me chamou bastante atenção. Acho que isso é uma reflexão bem interessante e bem importante. Ele se autodenomina o reserva. Ele deixa bem claro que Harry é o primeiro, né, na linha de sucessão, e ele sempre foi considerado reserva. Que as lentes do mundo inteiro, para ele, sempre foram muito diferentes do que para o irmão. Enfim, e eu acho que ele ameniza muito dos seus comportamentos. Então, assim, mesmo algumas coisas relacionadas a drogas, ele até depois fala que ele até usou, mas de uma forma, assim, meio que justificando e querendo dizer que a imprensa sempre exagerou nessas questões dele, de escândalos, de comportamentos inadequados, como, por exemplo, ele não sabia que numa festa fantasia, ele com uma roupa de nazista ia ter um impacto negativo. Então, não sei se ele é tão ingênuo quanto ele demonstra neste livro. Isso me incomodou um pouco. Acho que assim, mostrar sempre uma figura assim de um bom menino, diferente desta visão que ele mesmo traz como o revoltado, me incomoda. Acho que ele fica sempre tentando justificar os comportamentos dele. A relação com o pai, a relação com a madrasta, com a Camila, é uma coisa me parece bem complicada, mas ele tinha uma relação muito boa com o irmão. E essa relação, tanto com relação com o irmão e com o pai, elas mudam muito depois que ele começa a se relacionar com a Meghan. Ele fala sobre outros relacionamentos anteriores e que os outros relacionamentos foram estragados pela mídia, pelos jornalistas, mas aí quando ele começa a falar da Meghan, ele traz uma coisa assim, nós contra o mundo, que ninguém aceita e que a visão que a família tem sobre a mulher que ele escolheu para a vida dele é muito diferente da que ele tem. Isso também é uma coisa um pouco incômoda, inclusive a forma como ele traz alguns comportamentos que são bem complicados do pai dela. Eu tinha lido, logo que eles casaram, uma biografia que saiu por uma outra editora da Meghan, e ela, nesta biografia, fala de uma forma totalmente diferente sobre essa relação com o pai. Então, isso também me chamou bastante a atenção. No geral, eu achei assim que foi um livro ok, eu acho que é um entretenimento interessante. Eu gostei bastante da parte que ele conta sobre as ações sociais que ele e o irmão têm e que herdaram isso da mãe, que a mãe sempre gostou. Acho que isso é uma coisa bem bacana. Acho que a relação que ele tem com a avó mostra assim uma certa proximidade, como se ele fosse meio que um favorito da avó. Também achei bacana, legal. Mas outras coisas me chamaram bastante atenção, como essa relação dele com a Meghan, e como se realmente eles estivessem todos contra os dois. Acho que é uma coisa bem complicada. Outras coisas também, ele fala que na verdade, sair da família, por assim dizer, não foi uma opção deles dessa forma, foi uma coisa imposta pelo palácio, assim como ele ficou muito surpreso quando o pai cortou a mesada dele depois desse rompimento. E aí ele explica que, na verdade, ele recebeu essa mesada porque ele sempre eles trabalhavam para o palácio, para a realeza e tal. Então, aí ele conta que ele precisou ter a boa vontade de amigos para poder sobreviver. Eu achei uma coisa assim meio... Não sei se foi... A gente nunca vai saber se foi exatamente assim, mas eu achei assim meio desnecessário, assim, meio midiático. Isso me incomodou um pouco, né? Eu sempre tive uma imagem do Harry, assim, aquele menino bonito, espoleta, faceiro, e esse livro me desconstruiu um pouco essa imagem dele mais descontraída. Não sei, eu fiquei com uma imagem mais negativa dele com essa leitura. Achei a capa muito bonita e assim, eu acho que é um entretenimento interessante, mas a reflexão que eu fico é: pobre menino rico, né? Assim, será que vale a pena tudo isso que ele passa? Por que ele se vê tão diferente do irmão? Enfim, a gente nunca vai saber a realidade, a verdade,
Acho que as pessoas são ávidas para conhecer esses detalhes. Acho que isso justifica o sucesso desse livro, mas eu tenho encontrado muitas pessoas falando que estão com dificuldade com a leitura, que estão um pouco decepcionadas. E eu acho que isso demonstra um pouco, né, essa tendência que a autobiografia traz, né, segundo, como eu já falei, o Rui Castro, de ser uma propaganda, né? Ela acaba sendo uma propaganda do biografado, então não é uma coisa neutra. E talvez esse aspecto de propaganda que incomode. Mas eu acho que é um livro interessante, acho que é interessante sempre, a leitura é sempre interessante. Então, se você ficou com vontade de ler, me conta aqui. Se você já leu, me conta aqui. E é isso. Foi uma experiência diferente ler esse livro, mas que me trouxe essa reflexão importante. Então, essa é a minha reflexão de hoje, a minha dica de hoje. Zacarias está derrubando tudo aqui. Então, se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante. Fica por aqui, que eu compartilho o meu amor pela leitura com vocês. Um beijo e até a próxima.